Senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, presidenta senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, deputados que aqui se encontram. Eu quero cumprimentar todos, cumprimentando o deputado Átila Lins, do nosso querido estado do Amazonas, companheiros e companheiras. Eu, senhora presidenta, estou aqui neste plenário até este momento porque não poderia deixar de ocupar a tribuna para destacar a data importante de hoje. Dia 23 de maio de 2008, completam-se 4 anos do falecimento do senador Jefferson Pérez. Senador Jefferson Pérez, que não só no seu primeiro mandato, mas no segundo mandato, não apenas muito bem representou o povo do meu querido estado do Amazonas, mas foi motivo de admiração o exercício do seu mandato por uma parte muito grande e importante da população brasileira, visto que o senador Jefferson Pérez teve como uma de suas principais bandeiras a luta pela ética na política e pela administração pública. O ex-senador Jefferson Pérez deixou, sem dúvida nenhuma, um importante legado para o povo brasileiro e, sobretudo, para a juventude que teve na sua figura, na figura dele, mais um exemplo de que é possível, sim, trilhar o caminho da política no seu significado mais nobre. Na filosofia aristotélica, por exemplo, o que significa política? Significa a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Ou por que não dizer, no pensamento marxista, que vê na política um instrumento para coletivizar as riquezas e distribuir justiça social. E eu destaco e faço esse brevíssimo resgate do significado da política e da luta pela ética na política, porque não poderia destacar a figura do senador Jefferson Pérez sem reforçar o papel nobre da política. Isso diante do nosso enorme, atual e cotidiano sempre grande desafio de fazer da política e principalmente do exercício da política algo que a população, que o povo do nosso querido Brasil possa se orgulhar e respeitar. Quero dizer que nós precisamos atuar no sentido de fazer com que o parlamento seja, de fato, um espelho e, mais do que isso, um exemplo para a sociedade brasileira. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nos 9 anos, aproximadamente, quase 10, que o senador Jefferson Pérez passou nessa casa, ele fez dessa a sua luta cotidiana. Eu aqui quero lembrar, senadora Ana Amélia, com muito carinho, que a primeira vez que eu fui eleita para um mandato parlamentar, fui eleita para vereadora da Câmara Municipal de Manaus nas eleições de 1988. O senador Átila Lins o deputado Átila Lins já ia longe na sua carreira, assim como o senador, ex-governador Eduardo Braga também. Mas eu iniciei o exercício da minha participação no parlamento e não o exercício da política, porque política não fazem somente aqueles que estão no parlamento. Política fazem toda a população que, de uma forma ou de outra, se insere na luta cotidiana do coletivo da sociedade. Mas em 1988 nós compunhamos uma coligação, senadora Ana Amélia, e na coligação que eu pertencia, conseguimos eleger 5 vereadores, e lá estávamos, além de mim, o senador Jefferson Pérez e outros companheiros que também se elegeram vereadores naquele ano de 1988. Exerci com o senador Jefferson Pérez
um mandato e meio de vereador na cidade de Manaus, porque na metade do seu segundo mandato, candidato que foi ao Senado da República, eleito senador, veio para cá. Mas continuou sempre preocupado com as questões relativas ao Estado do Amazonas. Senador Cristóvão, Vossa Excelência solicita uma parte? Solicito para manifestar todo o apoio ao seu pronunciamento e dizer da minha satisfação de perceber que os representantes do Amazonas, o senador Eduardo Braga e a senhora, trouxeram aqui a lembrança da passagem do Jefferson Pérez. Eu creio que é um reconhecimento forte do Estado, não necessariamente do partido dele, porque nenhum dos dois pertence ao partido dele, que é o meu partido. Isso dá uma grandeza muito grande, mostrando que Jefferson Pérez transcendia os partidos. Mas mais que isso, Jefferson Pérez, aliás, como a senhora e o Eduardo Braga também, transcende o Estado e tem uma postura, um discurso, uma presença hoje no mundo, no Brasil inteiro. São senadores da República, com uma preocupação na República, com a República, não apenas no Estado que representa aqui dentro. E uma prova é a sua fala em relação a Jefferson Pérez, que não era do PCdoB, mas a senhora reconhece e traz aqui a homenagem a ele. Esse é o nome que faz falta, sobretudo nesse momento em que nós vemos CPI, nós vemos tantas notícias desagradáveis sobre corrupção envolvendo a política em geral, quase, e uma figura como Jefferson Pérez, que passou pela política com uma limpeza absoluta. Nos faz muito falta, mas fica o símbolo Jefferson Pérez, que a senhora traz a lembrança nessa noite. Muito obrigado em nome do PDT e muito obrigado como candidato a presidente que eu fui, tendo ele como meu vice. Muito obrigado pelo seu pronunciamento. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão, e aqui no meu pronunciamento fiz questão de destacar a sua figura. Vossa Excelência, que quando foi candidato à presidência da República, teve exatamente Jefferson Pérez ocupando o cargo de candidato à vice-presidência e compartilhou com ele aqui momentos importantes. Além de momentos importantes não só no plenário, mas no partido, visto que o senador Jefferson Pérez era do PDT. E dizer, senador Cristóvão, que o Estado do Amazonas homenageia Jefferson Pérez. O velório, o enterro, muitos senadores participaram, foi algo de muita emoção. E como forma de manifestar e fazer dessa manifestação da população daquele Estado uma manifestação oficial, o senador Eduardo Braga, que à época era governador, deu o nome de Jefferson Pérez a uma das obras mais belas, mais bonitas da cidade de Manaus, que é o entorno do Palácio Rio Negro, um parque que foi construído através do programa Prosamin e cujo nome foi dado de Jefferson Pérez, algo maravilhoso. Jefferson Pérez, como todos sabemos, era uma pessoa e pôde demonstrar muito mais na Câmara de Vereadores, quando foi vereador, do que aqui no Senado, o carinho que nutria pela cidade. Era uma pessoa que lutava muito para resgatar a história da cidade de Manaus, a história daquele povo, a bela arquitetura que, aos poucos, como toda a grande cidade brasileira, iam se perdendo com o tempo. Então, foi uma bela homenagem que tenho certeza prestada a ele e que com o aceite de toda a população. E eu quero aqui, senhora presidenta, também destacar que nos últimos anos, apesar de recém-eleito, reeleito para o Senado Federal, o senador Jefferson Pérez divulgava muito o seu desejo, não de largar a política, mas o seu desejo de não mais se candidatar para o Senado. E trabalhava com a ideia, inclusive, não de largar totalmente a política, mas trabalhava com a ideia de, em não sendo mais candidato ao Senado, com a possibilidade de ser candidato a vereador novamente na cidade de Manaus, porque dizia que queria
acabar ou encerrar a sua carreira política exercendo um mandato de vereador na cidade pela qual ele nutria um profundo carinho. Jefferson Pérez, senhora presidenta, era de fato uma pessoa diferenciada. E eu aqui quero repetir o senador Cristóvão, que o teve como candidato a vice na campanha à presidência da República de 2006, lembrou em certa ocasião que o senador do meu querido estado do Amazonas, costumava dizer que preferia perder um voto a forçar um sorriso para ganhá-lo. E isso expressava muito o que era o senador Jefferson Pérez. Muitos foram as reuniões públicas de campanha que participávamos com o senador, numa época que ainda se permitia a contratação de bandas musicais para animar as pessoas que iam assistir o comício. E ele começava todos os seus pronunciamentos, senador Cristóvão, dizendo o seguinte: eu sei que todos vocês aqui vieram, não foi para nos ouvir falar, vieram para ouvir os cantores cantar, a banda tocar a música. Ele começava assim os seus pronunciamentos. É algo que precisa ser estudado, porque esse era o agir dele. Ele não dava um sorriso, não fazia questão nenhuma de ser simpático com a população, mas soube cativar esse povo do meu estado e do Brasil em decorrência da postura que ele próprio manteve durante o período que aqui passou e o período que esteve na Câmara de Deputados. Era exatamente assim o senador Jefferson Pérez, que nasceu no ano de 1932, na nossa querida capital, Manaus. Filho de Arnoldo Carpinteiro Pérez e Maria do Carmo Campelo Pérez, ele se formou em Direito no ano de 1959 e em Administração de Empresas em 1967. Antes de se tornar parlamentar, lecionava na área de Economia na Universidade Federal do Amazonas. Participou na década de 50 da campanha O Petróleo é Nosso, que ele costumava muito destacar e sempre que podia resgatar essa sua participação. E, como já disse, em 1988 foi eleito para o seu primeiro cargo público, o de vereador da cidade de Manaus. Exerceu 2 mandatos como vereador, 1 mandato e meio, até que em 1995 assumiu a sua cadeira aqui no Senado Federal. Nessa casa, Jefferson Pérez foi titular das comissões de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça, suplente nas comissões de Assuntos Sociais e Educação, entre tantas outras. Foi ainda titular da Comissão Mista de Orçamento, Planos e Públicos e Fiscalização e ajudou, e muito, a reformar o Código Civil e o Poder Judiciário. Destacou-se ainda como relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre os trabalhos publicados pelo senador Jefferson Pérez, destacam-se problemas econômicos da atualidade, Zona Franca, desenvolvimento e estagnação, evolução de Manaus, como eu a vi ou sonhei, partidos políticos na América Latina e o modelo Zona Franca, uma economia de enclave. Teve uma trajetória política que deu muito orgulho a todos os amazonenses e brasileiros. Na condição de vereadora e deputada federal, tive o prazer de compartilhar sua amizade e experiências políticas. Acima de tudo, o senador Jefferson Pérez sempre foi um democrata, preocupado com o desenvolvimento econômico do país, a soberania da Amazônia e a defesa da Zona Franca de Manaus. Eu quero, senhora presidenta, aqui fazer uma homenagem a pessoas que sei lhes eram muito queridas, seus filhos, homenagear eles, mas homenagear principalmente a senhora Marlice Pérez, viúva do senador. E muito mais do que esposa, foi uma companheira de uma vida quase que inteira, uma grande companheira. E eu me lembro como ela era a principal incentivadora da sua candidatura ao Senado Federal. Ainda vereadores que éramos vizinhos de bancada, sentávamos juntos, lado a lado, eu e o senador Jefferson, éramos também vizinhos de gabinete. Portanto, o meu gabinete era uma extensão
do gabinete do então vereador Jefferson Pérez, e o seu gabinete era a extensão do meu próprio gabinete. E lá sempre estava, nunca trabalhando, mas ajudando, sempre incentivando a sua esposa Marlidice Pérez. E que muita gente dizia: senador, seja vereador, seja candidato a deputado estadual, deputado federal, Vossa Excelência vence as eleições. E a mulher dele era a primeira que dizia: não, ele será candidato a senador e ganhará as eleições. E assim foi feito. Eu aqui quero destacar que ele sempre teve apoios importantes, sem os quais ele dificilmente chegaria ao Senado Federal. Sempre soube fazer composições políticas importantes, acordos importantes que até aqui possíveis de lhe trazer até aqui. Portanto, hoje, dia 23 de maio, data em que completamos 4 anos, em que se completa 4 anos do falecimento do senador, eu quero aqui render minhas homenagens a ele, a todos os seus familiares e dizer que, sem dúvida nenhuma, sua passagem pelo Parlamento, seja no município de Manaus ou no Senado Federal, foi muito importante e está devidamente registrado na nossa história, senadora, na nossa história. Um grande abraço a todos, principalmente aos familiares, amigos do querido e saudoso senador Jefferson Pérez. Muito obrigada. Senadora Vanessa, Pela ordem, senhora presidente. Senadora Vanessa, eu tive a honra de muitas vezes, como jornalista, entrevistar o senador Jefferson Pérez pela Rádio Gaúcha, ele falando com fuso horário diferente, mas nunca deixou de atender. E era uma das figuras mais notáveis do ponto de vista da ética e da representação de uma política com responsabilidade e coerência. Então, eu me associo à manifestação de Vossa Excelência, homenageando esta figura que tanta falta faz ao Congresso Nacional e especialmente a esta Casa. Parabéns a Vossa Excelência pela homenagem justa que faz a este grande homem que eu tive o privilégio de conviver como jornalista e admirar como cidadã. Pela ordem.